Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos fazer aqui mais um aporte aqui público, né, da carteira pública do Simplesmente Investidor. Lembrando que a gente sempre faz um aporte de R$100, não é recomendação de compra e venda, mas só para demonstrar na prática aí, investir aí na renda variável, a estratégia por trás, meu pensamento aí através de investimentos, beleza? Então vamos lá. Então lembrando que sempre antes de investir de fato, a gente dá uma olhadinha de como estão os investimentos nossos, né? Como que está a distribuição aí entre cada classe de ativo, cada tipo de investimento, setor, segmento, etc. Então aqui na tela a gente vê aqui os nossos setores / segmentos, né, a porcentagem atual de cada um deles e a nossa porcentagem de meta que a gente determinou para cada um deles, tá? Então o ideal é que a gente sempre mantenha mais ou menos na meta determinada. Isso aí ajuda a gente a ter um rebalanceamento, um controle, não deixar um ativo fugir muito para cima nem muito para baixo, beleza? Então a gente olhando aqui, a gente vê o que estiver em vermelho é o que está acima da meta, né? Então teoricamente você deve vender uma estratégia ou aguardar, né? Não aportar nele, aportar nos outros segmentos e setores. E o de verde é o que está abaixo da meta, a porcentagem de meta que a gente determinou para o setor. Então teoricamente a gente preferencialmente tem que investir nesses ativos mais para trás da meta, então de verde aqui nessa planilha, tá? Então os principais aqui é telefonia, né? No caso nossa carteira pública é a Vivo, em fundos imobiliários, papéis, e um pouquinho também lajes corporativos em fundos imobiliários, tá? São os principais aí mais para trás aí na meta, beleza? Elétrico um pouquinho também, o resto está mais ou menos aí bem próximo aí da meta, tá? Então a gente vai rebalanceando sempre assim. Uma observação, o ETF a gente não aporta tem um bom tempo já, mas como o dólar aumentou um pouquinho lá da época que a gente fez os últimos aportes, a própria carteira vai rebalanceando, tá? Então não tem muito problema em relação a isso não, beleza? Então a gente tem preferencialmente hoje investir elétrica, telefonia, fundos de papéis e fundos de lajes, tá? O segundo ponto que a gente analisa antes de investir de fato, além das porcentagens, é se algum ativo hoje está caindo muito por algum motivo específico, sem perder fundamentos, né? Que acaba virando uma oportunidade, principalmente o ativo que já está na nossa carteira. A gente vai agora aqui para a corretora, então eu faço os aportes aqui no Banco Inter, então aqui é a interface do Banco Inter, investimentos, home broker. Então aqui está, nossa tela aqui do home broker, né? A gente dá uma olhadinha por cima aqui, né? Tem uma variação muito grande, desproporcional, né? Para saber se vale a pena a gente investir nesse ativo mesmo que não esteja atrás na indicação da nossa planilha lá, né? Hoje, no caso, o Itaú está um pouquinho abaixo aqui, né? Menos 1,32%, o resto nem tanto. O Itaú está até um pouquinho abaixo do nosso preço médio, a gente podia até comprar uma cota aqui, uma ação de Itaú, para dar essa equilibrada, até. Esqueci de comentar, mas a gente tem hoje R$ 123,28 para fazer esse aporte, então R$100 no mês, mais os rendimentos acumulados aí do que a gente recebeu durante o mês, tá? Então, a gente volta aqui na planilha nossa, a gente tem aqui, entre os ativos mais para trás, né, a Vivo aqui, então uma forte candidata para receber o aporte de hoje, e os fundos de papéis, o VGHF11, o DEVA11 aqui principalmente, né, e o fundo de laje da nossa carteira é o Vino 11, tá? Então são os principais itens aí mais para trás que a gente deve priorizar aí para fazer o rebalanceamento através do aporte. Então vamos comprar uma cota de Vivo, é o ativo aí que está mais para trás, né? Uma quantidade, preço, a gente sempre vai comprar rapidamente, não tem que esperar aí movimentações no mercado, a gente pega sempre a última e bota mais R$1, tá? Até variou agora. Aqui a assinatura, a senha que eu sempre esqueço qual é. Vamos ver se eu acertei de primeiro, que seria um grande milagre, né? Olha, não é que eu acertei? Não está aberto ainda, executado. Então a gente comprou uma ação aí de Vivo, no valor de 38,06, sobrou 85,22. Hoje eu vou aproveitar, vou pegar o VGHF11, porque entre os dois fundos de papéis da nossa carteira, a gente tem maior consideração já no DEVA11, né? Então vamos comprar um pouquinho de VGHF11 para dar uma equilibrada entre os próprios ativos dentro do próprio setor, tá? Então cada segmento do setor você pode diversificar dentro dele também, não ficar concentrado em um só. Isso também é uma boa estratégia. Então vamos pegar aí o VGHF11, 4 cotas dele hoje, o preço dele hoje está em 9,19 a última, vou botar aqui 9,20, enviado a ordem, executado. Então a gente desconta aqui esse valor que a gente comprou aqui, né? A gente tem ainda R$ 48,46, tá? Então, no próprio rebalanceamento, teoricamente, comprei o Vino 11 agora, tá? Que seria o fundo de lajes.
A gente tem 48,41, vi no 11 a última negociação dele foi 47,21, então a gente vai conseguir comprar ele. Uma quantidade, preço 47, vamos botar 22 aqui, né? E enviar. Está em aberto ainda, não executou. Vamos aguardar aqui alguns segundinhos para ver se ele executa. Estava demorando, pessoal, então eu alterei para R$48, ou seja, joguei lá para cima. Ele varreu a última ordem de venda que tinha, em 47,32. Então a gente comprou por 47,32. Sobrou 1,14, não tem muita coisa que a gente conseguiria investir com esse pouco valor, tá? Então vai ficar restando aí para o próximo mês, beleza? E agora atualiza a nossa carteira em si, né? Eu uso duas ferramentas. Primeiro, o Status Invest. Então vem aqui no Status Invest. Transações. Para adicionar as transações novas que a gente fez hoje. Então adicionar. A gente comprou ação hoje na Inter, né? Da Vivo, Vi23. Data de hoje, quantidade foi uma. A gente pagou 38,06, tá? Não teve taxa de corretagem. Salvar. Vamos adicionar aqui fundo imobiliário, corretora do Banco Inter. O ativo, a gente comprou o VGHF11, foram 4 cotas a 9,19. Sem taxa de corretagem. Salvar. E a gente comprou também no Banco Inter, né, o Vino 11. Uma quantidade, a gente pagou nele 47,32. Salvar. Nós fecha aqui. Ele agora, o próprio Status Invest já faz essa recalibração pra gente, ele recalcula o preço médio, tá? Então é uma ferramenta bem interessantezinha aí. Vamos esperar que ele faça esses cálculos pra gente. Então terminou de atualizar ali as informações no Status Invest, tá? Na nossa carteira lá. E assim ficou o rebalanceamento nosso novo, tá? Então, provavelmente para o próximo aporte vai mudar isso aqui, né? Porque a variação dos preços é diária, então não tem como saber se isso aqui vai ser o que vai estar lá na época do aporte. Mas por cima agora, no nosso próximo aporte, provavelmente vai ser uma empresa elétrica, o Itaú, provavelmente financeiro, né? E fundos imobiliários talvez não aporte no próximo mês, tá? Focar um pouquinho nas ações aí, provavelmente. Olhando aqui no Status Invest, né? Depois da atualização, a gente tem aqui as informações todas de sempre. Na parte de proventos, que é o nosso foco, né? Para longo prazo, principalmente. A gente vê aí que está numa média aí de rendimentos. Lembra que a gente sempre aporta R$100 por mês. Então está na média aí de rendimentos aí das faixas de 11, 12 reais ali mais ou menos, tá? Então, mais de 10% do nosso valor mensal já está sendo retornado mensalmente em rendimentos, tá? Então isso é bem interessante já, tá? Demonstra que para o longo prazo isso aí tende a aumentar cada vez mais, independente do valor, a porcentagem é sempre em cima do valor investido, tá? Então, se você aportasse R$1.000, também estaria com 10, 11, 12% aí com esses mesmos ativos que a gente investiu, tá? Novamente aqui, os fundos imobiliários representam uma grande parte aí dos rendimentos mensais e rendimentos históricos aí, né? As ações um pouco menos, tá? Então, a força dos fundos imobiliários com pagamento mensal de rendimentos, beleza? Então foi isso, pessoal, o aporte desse mês. Deixa aquela curtida se você está curtindo aí, se você gosta de acompanhar. Deixe sugestões aí que você gostaria de ver mais aqui no nosso canal, que a gente vai começar a ter mais vídeos aí agora com frequência aí semanal, tá? Um forte abraço, deixa aquela curtida e até a próxima.